Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estão me ouvindo aí? Ô, Glória, se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor. Hoje nós estamos no segundo dia de campanha. Que nós possamos engrandecer o nome do Senhor e já começar o culto já. Declarando em nossos corações que grandes coisas estão por vir. Amém? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está neste lugar. Amém? Ele está aqui, é por causa de você que Ele está aqui. Por causa da sua vida que Ele está aqui. Você é muito amado pelo Pai da eternidade. Ele não te escolheu em vão, Ele não te trouxe a este lugar em vão. Ele trouxe neste lugar porque Ele tem um plano perfeito, um propósito ainda a ser realizado sobre a sua vida no nome de Jesus. Não existe nada e nem ninguém nessa terra, no mundo todo, que se compara a este Deus. Amém? Vamos adorar Ele e declarar com fé. Grandes coisas estão por vir. Ele é o Deus dessa terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. Seja exaltado, Senhor, neste lugar. Glorificamos a Ti. Invocamos, Senhor amado, o Teu reino, Pai. Se manifeste no meio de nós. Que nós possamos sentir que o Senhor, sendo Deus vivo, vem nos tocar, Pai. No nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. E Deus, Tu és. Declare, levante suas mãos para Ele. Ninguém é como o nosso Deus. Não existe outro. Ninguém é como o nosso Deus. Declare grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Mais uma vez, declare para Ele. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Agora declare aqui e agora. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Seja exaltado. Glórias a Ti, Jesus. Dê palmas a Ele. Aleluia! Continue alegre, porque Ele é bom e Ele está neste lugar. Aleluia. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E Ele vem. E Ele vem saltando pelos montes. E Ele vem. E Ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar.
O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. Nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Oh, glória! Aleluia! Aleluias. Glórias a Ti, nós cremos em Ti, Senhor. Cremos que nada é impossível para Ti, Senhor. Cremos que em Ti está todo o poder sobre tudo, Senhor, e sobre todas as coisas. E cremos também que Tu escuta, Senhor, o nosso clamor. Escuta o nosso desejo, os nossos pensamentos. Tu pode atender. Tudo Tu podes fazer. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Se eu confio em Ti. Confio em Ti.
impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos e nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Se nós cremos em ti, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor, porque não há outro que se compare a ti. A tua palavra diz, Senhor, que desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. E nós esperamos em ti, e nós cremos em ti, e nós sabemos que tu trabalha ao nosso favor, Senhor. Cremos que em ti está todo o poder. Nada é impossível para. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo que precisamos, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. 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 Que nós possamos contemplar, Senhor, e declarar a tua grandeza sobre nossas vidas. Salmo 126 vai declarar: quando o Senhor restaurou a nossa sorte e trouxe de volta do cativeiro aqueles que estavam em Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de um novo cântico. E entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que nós nunca venhamos nos esquecer que o Senhor tem restaurado a nossa sorte todos os dias.
que todos os dias Ele tem revelado a sua grandeza sobre nós, e nós não podemos deixar de contar e cantar quão grande é o nosso Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra. Sim, Ele faz. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deles se formam em um. De ver quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o céu. Se tu és Senhor, tu és digno de louvor. Esquecer, Senhor, de nenhum só dos seus benefícios sobre nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, esquecer de nenhum só dos teus feitos sobre nossas vidas, para que sempre possamos, ó Pai, ter o que contar a respeito da tua grandeza. Cantarei e contarei as tuas obras, cantarei e contarei as tuas obras, para que todos possam ver a tua grandeza,
Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Pode se assentar. Glória a Deus, você está em casa. Muito boa noite. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Chama as crianças. Vamos orar por elas. Os pequenos. Direitinho, alinhadinhos. É isso aí, irmão Samuel. Isso, irmão Sossô, isso aqui do ladinho. Glória a Deus, irmão Douglas. Chama a amiguinha, irmã Sofia. Olha, tem várias Sofias aqui na igreja, né? Vem, Sofia, vem. Vem, irmã Sofia, missionária Sofia, né? Glória a Deus. Vamos orar por elas, vamos abençoar. Lolo, vem, Lolo. Vem, pastor, vem. Não, então tá bom, então tá bom. Glória a Deus. Levante suas mãos, vamos abençoar os pequenos em nome de Jesus. Pai de amor, Pai eterno. As crianças vão, neste momento, ter uma palavra do Senhor e receber aos seus corações. Que elas venham aprender o que vai ser ministrado essa noite com poder de glória, Deus. Dê bondade, graça a elas. Traz saúde física, emocional, espiritual. Essas crianças, elas vão crescer na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor. Abençoe a professora que vai estar ministrando as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Vem, irmã Sofia. Vem, vamos lá. Glória a Deus, gente. Boa noite, graça e paz de novo. Amém. Chamar o pastor Lindenberg aqui adiante. Glória a Deus por isso. Estivemos aí o final de semana. Os irmãos perguntam, pastor, onde o senhor estava final de semana? Tivemos reuniões de pastores, final de semana sendo ministrados, se chama reciclagem. E estivemos juntos, né? Praticamente lado a lado. De sexta a domingo, o dia todo, os 3 dias, o dia todo, recebendo a palavra do Senhor. Eu estive na sua igreja domingo, na sua casa, hospedado na sua casa domingo, né? Deu um pouco de prejuízo, né, pastor? Deu não? Foi tranquilo? Então, glória a Deus por isso, né? A conta no Thales Eduardo, aí ele paga a conta. Vamos agradecer pela vida do pastor Lindenberg, sua esposa Priscila, que está lá atrás com a Sofia, uma família abençoada, né? Há anos no Ministério Peniel. Está numa cidade, num bairro de Cubatão, é uma ilha, e a ilha chama Caraguatá, e é o diminutivo de Caraguatatuba. É interessante, né? Uma ilha, Caraguatá, diminutivo de Caraguatatuba, é uma bênção também lá. Estive lá, é uma bênção. Vamos agradecer para o pastor, gente. Espírito Santo, obrigado pela vida do pastor Lindenberg. Doce Espírito Santo, a bondade e a graça do Senhor estejam sobre ele, que o Senhor colocou no coração dele para falar conosco esta noite, venha trazer transformação para as nossas vidas, e cura e milagres, em nome de Jesus, ao teu povo que está aí para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, pastor. A graça e a paz, amém? Bom, eu ia me apresentar, mas o Márcio já falou aí, né? Então é isso aí. Quem não me conhece, o nome é Lindenberg. Para quem conhece, também não mudou, continua sendo Lindenberg. Quem não muda, glória a Deus. Mas como o pastor Márcio estava falando, né? Foi um final de semana maravilhoso que nós tivemos ali, irmãos, na reciclagem, né? Deus ali falando dos nossos corações, foi algo assim, né? Muito edificante para nossas vidas. E toda vez que eu vou para a reciclagem, né, eu sempre volto e digo para a igreja a qual eu faço parte, ali estou pastoreando, eu digo sempre que nós voltamos cheios, né, cheios da unção, cheios do poder, né, e aí, na maioria das vezes, a gente vai, um pastor, ou às vezes a pastora não vai, aí eu chego e falo, estou aqui, mas estou cheio. Mas imagino isso em dose dupla, que aí, no caso, a pastora quando vai,
Aí eu cheguei na igreja domingo lá, o Márcio estava comigo, eu falei, agora imagine isso, dose tripla, porque estava o pastor Márcio lá e foi uma benção. Rapaz, foi maravilhoso. Então, não é diferente aqui nesta noite, eu creio que você vai receber algo da parte de Deus. Deus quer falar contigo. Deus já está falando, aliás, desde o momento que você entrou a este lugar, Deus já está falando no teu coração, já está te ensinando, né? Ele já disse que, já contou a história aí, nem eu sabia, ele que me ensinou, que Ilha Caraguatá, né, onde nós residimos ali, Caraguatá é diminutivo de Caraguatatuba. Não sabia, irmão, aprendi com o pastor Márcio também, olha só. Então quer dizer, nós estamos aqui na mãe da Ilha Caraguatá, ok? Então, nós viemos aqui, na verdade, receber, não viemos nem passar nada para vocês. Eu acredito que o que nós vamos passar aqui é apenas algo que o Espírito Santo já vem ministrando nos seus corações, nas suas vidas, e vocês vão apenas trazer uma confirmação daquilo que Deus fala com vocês, já aí através da vida do pastor Márcio, não é verdade? Então, vocês vão aprender o quê? Aprender nada, você já sabe, já o pastor Márcio é uma bênção neste lugar, aqui, segundo dia da campanha, né? Primeiro dia da campanha também estivemos lá na Ilha Caraguatá, foi maravilhoso, e hoje, no segundo dia da campanha, espero que Deus fale contigo, em nome de Jesus. Venho de lá, atravessei a Macedônia, né, para estar aqui com vocês. A distância é aí um pouquinho, né, significativa, mas Deus nos trouxe a este lugar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O tema da campanha, vocês já sabem, os milagres de Jesus. João capítulo 2 fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Capítulo 2 inicia 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações, e em cada cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam, muitos servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, eu quero ser grato ao Senhor mais uma vez, por esta oportunidade de podermos estar aqui, Deus,
ministrando a Tua palavra, Senhor, recebendo algo de Ti, uma parte do céu, ó Deus, que o Senhor derrame sobre esta igreja, sobre este lugar, sobre este povo, sobre as nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus, eu te peço nesta noite, fala aos nossos corações, continua nos ensinando, trazendo sobre nós, ó Deus, a essência que vem de Ti, do Teu Espírito, nos conduzindo para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Fique à vontade, querido. Irmãos, nós lemos aqui até o versículo 12 e neste momento em que nós damos início a essa ministração, ao tema falando dos milagres de Jesus, nesse dia é um dia que você pode considerar um dia especial. Por quê? Porque Deus tem coisas especiais para cada um de vocês que estão aqui nesta noite, amém? São 7 semanas que você vai passar aqui, você que estará todo dia. Você já passou pela primeira, você vai estar na segunda semana, ainda vem aí 5 semanas pela frente. Durante essas 5 semanas que você estará aqui, coisas surpreendentes vão acontecer na sua vida. Mas essas coisas não dependem de mim, do pastor ou de qualquer outra pessoa, mas depende da singularidade, depende da sua especialidade em buscar, em orar, em ter intimidade com o Pai. Talvez você pense, mas Deus vai fazer na vida do João, Deus vai fazer na vida do Marcos, Deus vai fazer na vida de mas na minha vida não vai fazer. Por que você pensa dessa forma? Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele não tem preferidos. Deus tem íntimos. E esses íntimos, a intimidade com Deus, a intimidade para com Deus não depende de ninguém ao teu redor, depende de você buscar. Por isso eu creio que nós vamos ver Deus operar de maneiras extraordinárias neste lugar. Eu posso até não estar aqui, irmão, mas eu vou ouvir os testemunhos. Depois eu quero ouvir o pastor Márcio me dizendo, me chamando no WhatsApp, olha, testemunhos lindos de coisas maravilhosas que aconteceram neste lugar. Uma das coisas que eu já vou profetizar neste lugar é que essas cadeiras são muito poucas para o que vai acontecer aqui, irmãos. Este lugar vai ser pequeno, irmãos. Esse louvor que cantaram aqui, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Você conhece a história desse louvor? Você já buscou a história desse louvor? Esse louvor ele tem um testemunho fortíssimo, irmão. Esse louvor tem um testemunho fortíssimo. Ele não é do Brasil, eles vieram, geralmente os louvores vêm de fora, né? E eles traduzem, mas essa banda que cantava esse louvor lá fora, eles eram uma banda que eram convidados para ministrar, para cantar, para fazer o show, para sua banda tocar em vários lugares. E de repente eles receberam um convite para tocar, e eles não tinham nem ainda, essa música ainda não tinha sido lançada, não existia, ainda não estava no repertório. E eles foram chamados para tocar num lugar, e quando eles descobriram que o lugar, quem convidou eles para tocar, também não sabia que eles eram uma banda gospel. Então convidaram eles para tocar numa casa noturna. Olha só, numa casa noturna. Essa banda foi convidada para tocar. E aí, naquele momento, eles ficaram entre ir e não ir, nós vamos, não vamos, e agora o que a gente faz? Tal, e aí eles decidiram orar, buscar a Deus, e disseram, nós vamos. E eles foram. E entraram naquela casa noturna, e começaram a tocar. As primeiras músicas ninguém entendia nada, e de repente eles começaram só o instrumental, e a atmosfera começou a tomar conta do lugar, e de repente eles começaram. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus deste povo, Tu és, ninguém é como o nosso Deus.
Ninguém é como o nosso Deus. De repente, meu irmão, o Espírito Santo tomou aquele lugar, aquele ambiente, as pessoas começaram a se quebrantar, e eles começaram a declarar grandes coisas, e aí foi fluindo, meu irmão, e houve salvação naquele lugar, e houve poder de Deus naquele lugar, vidas se converteram, houve cura naquele lugar. Tudo porque eles decidiram quebrar paradigmas. Muitas vezes o que nos prende de nós recebermos um milagre, são os paradigmas que nós criamos. E os paradigmas são criados por quê? Porque nós vivemos em lugares onde as coisas repetitivas vão nos ensinando. São liturgias que a igreja cria. Aliás, meu irmão, liturgia existe em todos os lugares, ou você pensa que é só na igreja? Todos os lugares têm uma liturgia. Quer só ver um exemplo? O shopping tem uma liturgia. Qual é a liturgia do shopping? Comprar, vaidade, e aí vai por diante. Qual é a liturgia na tua casa? Na tua casa também tem uma liturgia. Ninguém é como o nosso Deus. O que está impedindo nós de avançarmos? Nós vemos aqui que Jesus, ele começa o seu primeiro milagre, e o primeiro milagre de Jesus não foi curar um paralítico, não foi abençoar financeiramente alguém. O primeiro milagre de Jesus não foi numa igreja, mas o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Parou para pensar nisso? Eu quero colocar um vídeo aqui, antes de nós darmos continuidade. É um vídeo que... Esse primeiro vídeo vai apenas explicar o que eu vou falar no final. Mas é só para você entender. Quem já assistiu The Chosen aqui ou já assiste? Então, se você não assistiu, assiste. É apenas uma cena de The Chosen, ok? Pode colocar aí, se puder aí. Tudo começou nos anos 70, Eu acho nesse em não, um mandei tempo errado. em que corações jovens ansiavam por mais de Deus. Mandei errado, será que eu mandei errado? E quanto a você? Aê! Deixa eu ver. Não, o que esse quer daí é o segundo. Foi É difícil para primeiro. você todo esse tempo? Esse também vai passar, mas esse é o final. Não há lugar aonde você vá, Aí, nem altura em que possa escalar acho que com ficou seu de lado. intelecto, nem profundezas que possa alcançar em sua alma em que Deus não esteja com você. Entendeu? Eu acho que sim. Nenhum aprendizado pode te aproximar mais de Deus, ou torná-lo mais ou menos precioso para Ele. Deus está sempre aqui, agora, com você, para você. Mas eu não sinto. O sentimento nem sempre vem primeiro. Às vezes você tem que acreditar primeiro. Acreditar em uma coisa não a torna verdadeira. Isso é sábio, mas essa não é uma palavra qualquer. É de Davi, nas Escrituras. Mas como você sabe que Davi não estava falando só sobre si mesmo e não sobre todos os outros? Ele disse, se eu subir, não se as pessoas subirem. Tá parecendo que você não quer que seja verdade? Com licença, você pode, por favor, me dizer o que aconteceu com Jesus? Vocês estão com ele? Sim, somos alunos dele. Oh, Tudo bem? Você está bem? Eu estou bem. Sobre a passagem de Davi, eu só estou tentando entender. Tentar é a chave. Reflita sobre isso, depois fale comigo. Você está sempre escrevendo tudo. Tente escrever isso várias vezes. Escrever as coisas ajuda bastante. Eu também digo isso. Mateus, acho que só começamos a descobrir tudo que você pode fazer. Tadeu, Tiaguinho, é com vocês. Como está a fila?
ficando mais longa. Voltarei para ajudá-los em breve, não vou descansar muito. Cadê o Natanael? É a minha vez de substituí-lo? Ele disse que vai ficar, não quer parar o turno. Felipe, fique no meu lugar. Faça progresso. Ele é muito bom. Já recebemos mais de 60 pessoas com mais de 50 na fila atualmente, sem incluir os leprosos e outros que não estão mais na fila. Você disse que tem mais de 50 na fila agora? Sim. Quanto tempo isso vai durar? Bom, depende de cada encontro. Você... Não importa, eu cuido disso. Amém. O segundo, vou passar no final, mas como estava vídeo de lado aí, não sei se você virou para eu conseguir entender um pouquinho. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que estava acontecendo ali. Havia uma fila enorme e Jesus estava numa tenda, e dentro dessa tenda Jesus estava curando, e aquela fila era enorme, irmãos. Então você vai perceber que eles estavam ali conversando, e eles estavam revezando entre eles, para quê? Para que pudesse ajudar a organizar aquele momento em que Jesus estava curando ali. Né? Então era uma organização, ou seja, estava acontecendo algo, Jesus estava operando sinais, Jesus estava operando maravilhas, e aquelas pessoas, os discípulos estavam organizando, só para vocês entenderem, ok? Porque aí no final você já fica mais atento aí o que vai acontecer. Então, o que estava acontecendo ali? Milagres, sinais, maravilhas, porque Jesus, ele nunca parou. Jesus não para. Jesus continua fazendo milagres, o mesmo Jesus de ontem, de hoje, de eternamente. O Jesus que fez o milagre no passado é o mesmo Jesus que faz o milagre hoje, e é o mesmo Jesus que vai fazer o milagre amanhã, na minha e na sua vida. Ele não mudou, ele continua sendo Deus. Agora, um milagre, como eu falei, ele vai acontecer. Só que nós precisamos aprender a não levar as coisas ao pé da letra, ao ponto de querer se tornar um religioso, de Jesus, e meu irmão, as coisas vão acontecer, mas não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas vai acontecer do jeito dele, porque é ele quem faz, é Jesus quem faz, não é eu, não é você quem faz. E nesse primeiro milagre de Jesus, nós entramos agora num âmbito simbólico, onde nós lendo o texto, nós descobrindo, quando você faz um estudo sobre esse texto, aliás, se você voltar no capítulo 2 mesmo, mas no capítulo 1, no último versículo, antes de partir para o capítulo 2, o último versículo, o 51, ele diz assim, e acrescentou, em verdade vos digo, que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui começa o ministério de Jesus. Os milagres, o primeiro milagre foi no capítulo 2, mas o ministério dele começa no versículo 51 do capítulo 1. O ministério dele, por quê? Porque enquanto Jesus está vivendo a sua vida, enquanto Jesus faz milagres, enquanto Jesus está ali formando os discípulos, ninguém persegue ele. Mas quando ele se declara filho, aí pega. Quando ele se declara filho, então os religiosos se levantam e querem aprender Jesus, matar Jesus. Por quê? Porque ele se declarou filho de Deus. E quando ele vai ser convidado para uma festa, ele quer nos ensinar algo. Porque se eu e você, na nossa religiosidade, fôssemos receber Jesus hoje, e aí falasse assim, não, Jesus vai fazer o primeiro milagre numa festa. Não. O primeiro milagre de Jesus tem que ser na igreja. O primeiro milagre de Jesus tem que ser na minha vida. Tem que ser naquele que está ali na rua. Tem que ser no paralítico. Tem que curar alguém. Meu irmão, o primeiro milagre de Jesus, o segundo milagre de Jesus, o terceiro, o quarto, o milagre de Jesus vai acontecer quando Ele quiser, da forma como Ele quer, em quem quiser. Essa casa que eu falei no início era uma casa noturna, e aquela banda foi ali, e os milagres aconteceram. E Deus operou. Não existia uma liturgia. Existia um grupo de pessoas envolvidas, que essa banda, eles sempre se consagravam antes de fazer qualquer coisa. Pegou? Sempre se consagravam antes de fazer qualquer coisa.
Eu e você precisamos nos consagrar antes de tudo, buscar a Deus antes de tudo, estar com Deus antes de tudo. E o primeiro milagre dele acontece num casamento judaico, que simbolicamente nos ensina algo. Primeira coisa que nos ensina é que esse casamento dos judeus, ele durava 7 dias. 7 dias, irmão, uma festa. Quando eu falo assim, Jesus fez o primeiro milagre numa festa, e ainda por cima essa festa durava 7 dias. Ô Jesus, não tem o que fazer não, 7 dias numa festa, está perdendo tempo, sai daí. Eu e você, com o nosso olhar religioso. Mas a festa judaica dura 7 dias, e nesses 7 dias algo poderoso acontece. O que acontece? O que você já sabe, no capítulo 2. Agora é interessante você saber que no costume judaico, quem escolhe a noiva é o noivo. Amém? Adolescentes aí, já vai aprendendo. Não é você que escolhe o noivo. É o noivo que escolhe você. Então já vai orando aí. Porque é Deus que prepara o noivo e o noivo escolhe a noiva. Como igreja, quem é a noiva? Nós somos a noiva. Jesus já nos escolheu. Ele lá na cruz do Calvário cravou ali a cédula que era contra mim e contra você, foi cravada na cruz do Calvário, e agora Ele escolheu eu e você como noiva, e nós estamos aguardando o noivo. Então o noivo escolhe a noiva. Segundo, o noivo paga um preço por ela. Jesus pagou o preço por mim e por você. O noivo, ele pagava o quê? Ele pagava um preço pela noiva. Você já ouviu falar que tem que pagar o dote? Quem já ouviu falar? Isso é antigo, vocês jovens, né? Talvez não conheçam, mas tem que pagar o dote. O noivo paga o dote da noiva. E agora ele pagou o dote. E agora o que o noivo faz depois disso? Ele sela uma aliança. Irmãos, naquela época não tinha aliança. Isso aqui. E como era essa aliança selada? Através de um cálice de vinho. Então, o noivo escolhia a noiva, pagava o preço do dote, selava com cálice de vinho. Eram 2 cálices, um na ida e um na volta. Ele tomava o primeiro cálice e ele partia. O noivo ia embora. E quando ele ia embora, o que ele ia fazer? Quem sabe? O noivo ia embora. E a resposta do que o noivo vai fazer está em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos o lugar e virei buscar e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, o noivo, ele fez a promessa, ele fez a aliança, ele pagou o preço e agora ele vai embora. E quando ele vai embora, ele vai fazer o quê? Preparar um lugar para a noiva. O noivo pagou um preço pela noiva e agora ele parte. E quando ele parte, ele vai preparar um lugar. Ou seja, simbolicamente falando, o judeu ele vai preparar um lugar para o casamento. A festa ainda não aconteceu, ok? Nós lemos lá no capítulo 2 sobre a festa, mas a festa ainda não aconteceu. Estou aqui agora dizendo como que funcionou tudo isso. E ele preparou ali o lugar e tal, ele está preparando o lugar para vir buscar a noiva. E agora, quando ele vem buscar a noiva? Pastor, quando vem buscar a noiva? Quando ele vem buscar a noiva? Quando ele vem buscar a noiva? A noiva não sabe. A família da noiva não sabe. Eu e você não sabemos. Só quem sabe é o pai do noivo. O pai do noivo é o único que sabe quando o noivo vai voltar. Por quê? Porque o pai do noivo já programou tudo, já planejou tudo, já colocou tudo em ordem. Para quê? Para que tudo acontecesse da forma como o pai quer que aconteça. É da forma como o pai quer que aconteça. É ele que sabe o destino, o momento, o início, o fim. É ele quem sabe. Deus é quem sabe de todas as coisas. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que o Senhor volta? Nem eu sei. Mas uma coisa ele disse: vocês têm que se preparar. E o recado que ele deixa para a noiva é que a noiva precisa se preparar.
Por quê? Porque em determinada hora ele vai voltar. Em determinado momento ele vai voltar, mas ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas o Pai. O Pai sabe a hora que ele vai voltar. Durante a espera, a noiva se prepara. E como é que a noiva se prepara? Se purificando, se adornando. E para ela fazer isso, se purificar é dela, é íntimo, ela precisa fazer isso sozinha, ninguém vai ensinar ela. Agora, ela precisa se adornar. Quem é que ajuda a noiva no adorno? Simbolicamente, no momento que ela está se arrumando, no momento que ela está tomando os adornos, quem ajuda são os amigos. Os amigos da noiva, a amiga da noiva vai lá e arruma. Ou seja, o amigo do noivo, da noiva, o amigo da noiva vai lá ajudar ela, adornar ela, arrumar ela. E quem que é o amigo da noiva? O amigo da noiva é o Espírito Santo, meu irmão, que quer te ajudar, que quer te conduzir, que quer te preparar. Esse é teu amigo, nosso amigo, o Espírito Santo. Nosso amigo, nosso amigo. Por isso que quando ele está contigo ali, você se perde nele. Porque ele está te ajudando, ele está organizando algo dentro de você que nem você mesmo sabe. O que você vai fazer? Você não sabe, nem eu sei o que eu vou fazer. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Então ele te ensina, ele te capacita, ele vai te mostrando. O amigo da noiva, o amigo da noiva vai ajudando. Para quê? Para o grande dia em que você vai estar preparado para se encontrar com o noivo. Aleluia! E agora a gente volta para o capítulo 2, para essa festa. A festa está acontecendo. E Jesus chega. O que tenho eu contigo? Na minha versão não está escrito assim, né? Quando a mãe pergunta, ele diz, na minha versão, ele diz assim, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora, mas na versão, em outras versões está dizendo, o que tenho eu contigo? Bom, deixa eu te dizer que não é uma ignorância, Jesus não está sendo ignorante com a tua mãe. Ele está apenas dizendo, o que tenho eu com essa situação que está acontecendo? E agora, ela, como mãe, diz assim, ó, faz o que ele mandar aí, ó. Ele, é sobre ele. Então aquelas pessoas obedeceram a Jesus ali no momento em que eles estavam ali preparando. E ali ele encontra com 6 talhas, não é isso? 6 barris, é isso? 6 talhas, cada uma delas ali cabia cerca de 100 litros. Essas pedras eram usadas, sabe para quê, irmãos? Para purificar os judeus. Todos os judeus que iam para o casamento, eles iam para a festa, e quando eles entravam na festa, eles tinham que se purificar antes. Então essa água é usada para quê? Para purificação. E agora eles vão lá, se lavam e eles entram para o casamento. É por isso que quando Jesus chega, elas estavam vazias. Por quê? Porque todos os judeus já estavam na festa. A água já tinha sido usada. Estava vazio agora. E agora que a água está, que a talha está vazia, Jesus encontra com ela vazia e diz o quê? Enchei elas de água. João 2,7, está isso aí. E aí elas são cheias. E no momento em que elas são cheias, acontece o quê? O milagre. O milagre acontece. A transformação, irmão, acontece sem ninguém ver. Alguém viu? Alguém falou assim, eu vi. Como que foi? Quimicamente houve uma transformação atômica, que a água e tal, ninguém viu.
Ninguém viu, sabe por quê? Porque o milagre que acontece dentro de você, ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver. Esse milagre aconteceu. E quando Jesus, olha só que interessante, ele só diz assim, ó, põe aí, encheu, acabou. Vai lá e leva para ele provar. Ué, mas levou. E quando levou lá, que ele tomou, já era o vinho e do melhor. Por quê? Porque a transformação já aconteceu. A transformação acontece de dentro para fora. Não é por fora, meu irmão. Não é por fora. Talvez você esteja aguardando acontecer alguma coisa visível, fisicamente, aos seus olhos. Mas não é assim que Deus vai fazer. Quando Ele começar a fazer um milagre, Ele vai começar a fazer um milagre dentro de mim e dentro de você primeiro. E quando isso acontecer dentro de você, meu irmão, coisas extraordinárias vão acontecer também exteriormente. Porque o milagre é de dentro para fora. E as pessoas não precisam ver o que está acontecendo dentro de você. As pessoas não precisam ver a transformação. Por quê? Porque ninguém vê o processo, mas todos provam o resultado. Todos provam o resultado. Ninguém viu a transformação do vinho, mas ele foi levado lá. E quando ele tomou, uau! Meu Deus! Que é isso? Um vinho nunca provado antes. Por quê? Porque é o vinho que Jesus fez. Ah, meu Deus, esse vinho, meu irmão, você não vai encontrar em qualquer boteco, você não vai encontrar em lugar nenhum. Por quê? É o vinho que Jesus fez. É o vinho que Jesus fez. E esse mestre Sala era responsável por isso. E ele era o primeiro a provar. E se não passasse por ele, opa, está reprovado esse aí, já era, acabou. Você percebeu que eu falei que o milagre aconteceu numa festa? Aconteceu numa festa. Você não percebeu uma coisa? Uma festa, ela é organizada, planejada. Alguém já fez festa aqui? Casamento? Já fez festa de 15 anos? Já fez festa? É planejado, é organizado. Já faltou alguma coisa na tua festa? Não falta, irmão. Sabe por quê? Porque você planeja. Então, nessa festa, faltou vinho. Faltou vinho? Mas não é problema de Jesus, faltou vinho. Porque eles tinham que se organizar. Outra coisa, se fizeram uma festa, se comprar o vinho, tinha fornecedor. Vai buscar mais. Acabou? Vai buscar mais. Não. Mas Jesus estava esperando esse momento, né? Aliás, ele não estava esperando, mas ele sabia que alguma coisa ia acontecer naquela festa, que era esse momento. Porque ele diz, não é chegada a minha hora, mas essa hora que ele está dizendo, não era a hora, ele estava falando, não é chegada a minha hora de derramar o vinho, o sangue. Vê se você consegue entender. Neste momento, também é assim com nossas vidas. Deus quer revelar, meu irmão, através de você, que nós somos transformados. Você precisa entender que você é um transformador de ambiente. Não aceite ser uma pessoa como as pessoas dizem que você é, simples. Não. Meu irmão, essa palavra que está sendo lançada no teu coração nesta noite, ela precisa gerar dentro de você algo novo, algo realmente transformador. E não ela vai ser interna, mas não vai refletir interna, ela vai refletir externamente, porque aqueles que creem no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E se você crê, é de você que vai fluir. Talvez alguém olhe para você e fale, daí não sai nada. Ah, você não conhece o milagre de Jesus.
Talvez a água que esteja dentro de você seja a água das talhas, a água usada para lavar os judeus, a água usada para purificar, para limpar o pecado. Mas agora não, agora Jesus não lava o pecado com água, agora Ele limpa com sangue, o sangue do Cordeiro. E esse sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário está em mim, está em você. E através de nós, isso precisa continuar. Por isso, nesta noite, você vai sair daqui, meu irmão, com a seguinte intenção, eu sou a resposta de Deus para este lugar. Você é a resposta de Deus para essa pregação. Você é a resposta de Deus para essa mensagem, para essa palavra que está no teu coração, sendo lançada como uma semente que vai fluir nessas vidas que estão aí fora, precisando, necessitando. Perguntaram para Jesus: Jesus, o Senhor não paga os impostos? Senhor Jesus, o Senhor, os teus discípulos não lavam a mão? Fizeram tanta pergunta para ele. As respostas deles eram sempre acima da média, acima de tudo que tu pensava. Vai chegar um dia que eu não vou estar com eles e eles vão fazer. Esse dia chegou. Ele não está aqui fisicamente, mas o seu Espírito está aqui, nos conduzindo para fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. E Ele te chama, e Ele te convida. Talvez você espere um milagre. Milagre, pastor, eu estou em busca de um milagre. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, milagre não se compra, milagre não se exige, milagre não se força, mas milagre se ora, milagre se ora. Comece a orar, comece a buscar com mais intensidade, porque o milagre está dentro de vós. Através do Espírito Santo, ele vai fluir na tua vida. Aleluia, aleluia. A água, como eu falei, era só purificação. Ela foi substituída, essa água foi substituída pela nova aliança, pelo símbolo do sangue de Jesus, que limpa não só o exterior, mas limpa também dentro. Por isso que eu disse, o milagre é de dentro para fora. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Só que existem pessoas que estão aí fora que não sabem disso. Por isso, eu e você fomos chamados para isso. Fomos chamados para quê? Para que a presença de Jesus esteja nessas vidas. Por quê? Porque a presença de Jesus faz toda a diferença. O texto é claro. Nessa festa, quem foi convidado? Jesus. Eles convidaram Maria, sua mãe, convidaram ele, convidaram os discípulos. Mas se Jesus não tivesse sido convidado, não haveria milagre. Se Jesus não tivesse convidado, meu irmão, não aconteceria nada. Então a lição é simples, mas ela também ela é profunda. O milagre não vai acontecer onde Jesus não está presente. Não vai. Quando Deus fala sobre Jesus, sobre o seu filho, ele fala assim: esse é o meu filho unigênito. Mas quando Maria fala, ela fala: esse é o meu filho primogênito. Por quê? Porque para Maria ele era o primeiro e depois veio os outros. Tanto é que seus irmãos também estavam na festa, ok? Mas para Deus não.
Ele é o unigênito do Pai. Ele é o único. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o único que pode restaurar, fazer coisas tremendas, meu irmão, na nossa vida. Porque Ele é o convidado. E não pense você que o convidado principal teria que ser Maria, ou teria que ser seus irmãos, ou teria que ser Pedro, ou teria que ser são isso, são aquilo, são não. O milagre principal acontece porque o convidado principal é Jesus. Porque quando Jesus está, o que falta se transforma em abundância. O que era vergonha se torna agora motivo de celebração, de festa. Meu irmão, eu e você somos vaso de transformação. As talhas representavam a mim e a você. Dentro de vaso tem que ter transformação. Você é vaso de honra ou vaso de desonra? Né? Que falar vaso de honra, vaso de desonra. Dentro de mim e de você tem que acontecer transformação, santificação. E antes de passarmos aí o segundo vídeo, eu quero concluir dizendo que esse milagre que acontece dentro de mim e de você não aconteceu num templo, como eu já havia dito. Não aconteceu na igreja, mas esse milagre aconteceu numa festa, que representa alegria, que representa transformação, que representa recomeço. Um casal estava se casando, haveria ali um início de uma família, de uma vida que Deus ali colocou uma aliança, fez uma aliança, formou uma aliança. E hoje, o Senhor quer transformar a água comum da tua vida num vinho novo. No vinho do Espírito sobre você, no vinho do Espírito sobre a sua vida. Por isso, só obedeça. O que eu vou fazer agora? O pastor Márcio está ali atrás. Pastor, o que eu tenho que fazer? Ele vai falar para você: enche aquelas talhas ali. Irmão, só obedece. Ah, mas pastor, não questiona, só obedece. Porque se você obedecer, meu irmão, você vai provar do vinho, aleluia! É assim que Deus faz, Ele está aqui, Ele transforma, Ele renova, Ele opera. Agora, Ele está fazendo, Ele não deixou de fazer, Jesus continua fazendo. E a gente está fazendo o quê? É agora que a gente vai saber. Passa aí o segundo vídeo. Já é a noite e a fila lá continua. Difícil para e eles estão na fogueira. Tempo? A ocupação, seguir a lei judaica. A minha vida não foi fácil. Ah, não foi? O que foi mais doloroso para você? Escapar da perseguição romana trabalhando para eles ou escapar da sua culpa com todo o dinheiro? E agora você está aprendendo sobre a Torá e quer seguir a lei? Por que agora, de repente? Por que não todas as outras vezes que teve a chance? Simão. Não, João, eu quero saber. A Maria teve um trauma horrível. Ela não escolheu tudo o que aconteceu com ela. Qual é a sua desculpa? O que você quer que eu diga? Eu não sei o que você quer de mim. Desculpas. O quê? Ele não estava errado. Ele podia ser mais gentil sobre isso, mas você escolheu trabalhar para eles e tornou a minha vida ainda mais difícil do que já era. E você não se desculpou. Não diga nada. Eu não quero que você se desculpe. Não importa. De que vai adiantar ouvir ele pedir desculpas? Eu não vou perdoar mesmo. Por que você se acha em uma posição de autoridade? Quem é você para perdoar ou não perdoar? O quê? Está do lado dele? Não, é claro que não, mas você tem os seus problemas também. E que tal se desculpar pelo que você quase fez conosco com os romanos? Eu não fui até o fim. Eu estava tentando salvar a vida da minha família. E eu amo você, João, mas você não precisa se preocupar com isso quando o Zebe e a Salomé estão cuidando de você. Mas você me colocou em uma posição desesperadora onde eu fiz coisas que eu nunca teria feito. E eu me arrependi disso. E João e Tiago, eu sinto muito, mas eu não fui até o fim.
Qual é a sua desculpa? Eu tinha sucesso nos negócios e ainda assim precisei correr atrás do Ele não prejuízo. era seu coletor de impostos. Pare de defendê-lo, eu quero uma resposta. Ei, você é novo. Você ao menos sabe como é ser judeu? Sofrer por séculos e séculos por causa disso, mas ainda se comprometer para proteger a nossa herança, embora nunca pare de ser dolorosa, porque o único conforto que temos é saber que estamos todos juntos nisso, que estamos todos sofrendo juntos. Mas se esperarmos um pouco mais, se aguentarmos só um pouquinho mais, seremos resgatados, porque fomos escolhidos todos nós. E você traiu isso, você cuspiu nisso, e eu não vou perdoar isso, eu nunca vou perdoar isso. Já chega. Você disse o que precisava dizer. Sente-se, Simão. Senta você primeiro. Boa noite. Ima. Obrigado. Eu não sei. Fique de pé. Amém? Talvez você não tenha conseguido compreender por conta do vídeo um pouco escuro. Eu não sei você que já assistiu, mas uma das partes que mais me impactou foi essa cena. Esse momento é um momento em que os discípulos estão ali e eles começam a discutir entre eles. Essa discussão chega a ser tão séria que um se levanta, mas naquele momento Jesus passa, exausto, cansado. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E muitas das vezes o que nos impede de recebermos o milagre é porque nós estamos discutindo os nossos interesses, as nossas vontades, mas Jesus nunca parou, Ele estava lá, Ele está lá, Ele continua fazendo um milagre nas nossas vidas, operando sinais e maravilhas, mas nós estamos discutindo, nós estamos brigando, nós estamos na igreja querendo quebrar o pau, mas você faz isso, você faz aquilo, e Jesus está ali. Naquele momento que ele passa, somente a sua mãe enxerga ali, vê ele, vai até ele ali e tenta ajudar, porque ele estava oprimido pelas nossas transgressões. É claro que isso é um filme, meu irmão, biblicamente nós sabemos que não foi assim, mas nós podemos entender porque se Isaías diz: e nós estamos fazendo o quê? Nesta noite Deus quer fazer, e Deus vai fazer milagres neste lugar. Eu vejo pessoas que estão aqui em busca desse milagre. E nós vamos orar por isso, amém? O louvor. Porque eu sei que
Ele opera sinais e maravilhas. Mas tudo o que Ele quer que você faça nesta noite é abrir mão de todo o fardo que está te impedindo de receber esse milagre. Não existe como você segurar dois objetos com a mesma mão. Você precisa abrir mão de um para receber o outro. E neste momento Deus me mostra pessoas aqui segurando algo, e Deus falando: eu quero te abençoar, eu quero te trazer um milagre, eu quero te derramar algo na tua vida, mas você não quer largar aquilo que Ele pediu para você largar. O Espírito Santo quer agir nas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Se você já entendeu o que Ele te pediu, porque tudo aquilo que Deus te pede e você não consegue abrir mão, é porque aquilo tornou um Deus para você. E nesse momento Ele te pede algo que você não consegue largar. Talvez até o batismo com o Espírito Santo na tua vida ainda não aconteceu, porque você não largou mão disso aí. Ele quer vir. Ele quer fazer milagres. Eu quero orar por ti nesta noite, amém? Se você entendeu isso e quiser vir até aqui, eu quero orar pela tua vida. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, papai. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Oh, aleluia, aleluia. Milagres acontecem neste lugar. Eu já posso ver, meu irmão, quando eu voltar aqui, eu vou ter que pedir licença para passar, porque, meu irmão, milagres. É através deles, viu? Ei, pastor, é através deles, viu? Olha aqui, é através deles. Eles trarão, eles virão. E pais vão vir, famílias vão vir, milagres vão acontecer neste lugar. Você só tem que estar preparado para receber essas pessoas, em nome de Jesus. Eu creio no milagre. Meu irmão, o que Deus me mostrou aqui foram dons sendo derramados, dons neste lugar. Você que ainda não foi usado por Deus, se prepara, porque os dons estão sendo derramados sobre a vida de cada um aqui. Dons, para que através desses dons, sinais, milagres, maravilhas aconteçam em toda essa cidade, em todo esse ponto que vocês estão evangelizando, que vocês estão indo atrás de vidas. Evangelismo é a palavra, evangelismo, e ele acontece de você. Você é a resposta de Deus para Caraguatatuba. Você é a resposta de Deus para Caraguatatuba. Você é a resposta de Deus para a sua escola. Você é a resposta de Deus para o seu trabalho. Você é a resposta de Deus para a tua faculdade. Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus para essa nação. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Márcio. Aleluia. Aleluia. Oh. Glória a Deus, irmãos. Ainda de pé. Glória a Deus. Eu sei que Deus falou com você, amém. Eu sei que Deus tocou no teu coração. Eu sei que foi uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Continue nessa fé, meu irmão. Continue nessa fé que Deus ele vai fazer algo poderoso na vida de todos, amém. Glória a Deus. Vamos para o momento de ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, trouxe a tua oferta, segure nas mãos para estarmos entregando a Deus. Se você prefere ofertar e dizimar por Pix, temos a nossa chave aqui. Glória a Deus, meu irmão. Segure, vamos em um ato de fé, orar a Deus. Você que não trouxe hoje, não pode ofertar, por qualquer motivo que seja, feche as mãos assim e ore em um ato de fé, meu irmão. Queria que todo mundo fizesse isso e pense: Senhor, eu gostaria de no próximo culto, no próximo mês, poder dar um valor X de oferta. Contribui com tua casa, contribui com tua obra. Segundo Coríntios 9:7 diz que cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com tristeza, nem com pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. Determine no seu coração um valor. Senhor, no próximo culto, no próximo mês, eu quero contribuir com tal valor, Senhor. Deus vai receber a tua oferta com alegria. Amém? Ore comigo. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela provisão que o Senhor tem dado na nossa casa, por ter nos sustentado o nosso lar financeiramente, por não ter deixado faltar nada, Pai. Oramos, Pai amado, em gratidão, ofertamos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor amado. Continua provendo, Deus, na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, Pai. Continua honrando aquele que é dizimista, continua honrando aquele que é ofertante na Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, que a oferta com gratidão, que a oferta com alegria dele, Pai, possa ser recebida pelo Senhor, Deus. Derrama prosperidade sobre a tua casa, derrama prosperidade sobre os teus filhos, derrama crescimento financeiro, dê promoções, dê crescimentos, dê novos contratos, Senhor amado. Abençoa teu filho e a tua filha, em nome de Jesus. Aleluia! Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Glória a Deus, irmãos. Pode se sentar um minutinho, por favor. Peguei ela no colo, agarrou meu pescoço aqui, não quer? Sei mais, a irmã Sofia aqui, né, Sofia? Aqui, ó, o povo aqui, Sofia, ó.
Olha o povo lá, te olhando lá, ó. Viu? O povo está te olhando ali, ó. Glória a Deus, irmãos. Estamos indo para nosso final. Amém. Creio que Deus tem feito coisas maravilhosas nessa noite, através da vida do pastor Lindeberg, e vai continuar fazendo e jorrando milagres no interior, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos no nosso mês de aniversário. Amém. Domingo, às 19 horas. Venha lindo, venha linda como já és. Amém. E traga mais um. Traga um parente, traga um amigo, traga o pai, traga a mãe. Às 19 horas, agradecer a toda a igreja pela participação dessa festa linda, maravilhosa, em nome de Jesus. Sábado, estaremos aqui na parte da manhã para a limpeza, mutirão, limpar, lavar a igreja, os detalhes que faltam, né? Tem as irmãs aí que vão estar decorando, deixando linda a igreja, né? Glória a Deus por isso. Então, sábado, a princesa vai mandar uma mensagem, falar qual é o horário, se vai ser às 5 horas da manhã. Tá bom aí, né, Vaninha? Isso aí. Seus adolescentes, é isso? É grupos aí, Washington, né? Amém, Washington? Amém? É isso aí, né? Glória a Deus por isso, tá bom, gente? Então se prepare aí, ore a Deus. As irmãs também que vão estar preparando um bolo maravilhoso, ore por ela, amém? Em nome de Jesus. Deixe separado aí uns 10 potes para o pastor, para comer no final. Sabe que o pastor não come na hora, né? Vai comer durante a semana, né? Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Eu quero estar chamando o pastor Lindeberg, a Priscila aqui à frente, a irmã Sofia já está aqui já, né? Irmãos, eles são lindos demais, né? São lindos demais, Glória a Deus, que Deus abençoe a vida deles. Pode subir, pode subir. Glória a Deus. Gente, a nossa irmã Esther, que você orou por ela, foi encontrada, amém, na cidade de Santos. Não sei ainda se tem já a resposta da mãe dela, se conseguiu o transporte até lá, para buscar ela. Está no UPA, em Santos, né? Então, está medicada. Nós estamos vendo como nós vamos fazer para estar buscando, amém? A nossa irmã aí, né? Que a gente vai de bicicleta. A gente vai nessa saída, né, Edgar? Volta amanhã, mas vamos ver, dá um jeito aí. Porque tem que ser familiar. Então, eu espero que eles tenham conseguido algo, né? Então, não tinha transporte público, não tinha nada. Mas Deus é bom, Deus vai dar graça e misericórdia. Amém? Obrigado, Priscila. Obrigado, Lindeberg. Vocês são lindos. Essa família é linda. Tem o Pedro, né? O Pedro tem 15 anos, né? Tem o Pedro, 15 anos, ficou lá, né? Ele estuda, mas lá amanhã, fiquei sabendo que eles já vão para outro passeio, família completa, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer pela vida deles, irmãos, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai eterno, queremos te louvar pela vida da pastora Priscila, da pastora Lindeberg, pela nossa irmã Sofia, pelo Pedro. Abençoe suas vidas poderosamente, Deus. Encaminha seus passos na tua direção, na tua vontade, em nome de Jesus. Livra do homem do mal, do perigo. E espero que eles tenham passado essa semana em Caraguatatuba um tempo maravilhoso, um tempo bom. E agora, esse final de semana, mais um tempo que eles terão em família. Abençoe poderosamente a vida dos teus filhos, a igreja, em nome de Jesus Cristo, fazendo prosperar e crescer cada vez mais. Senhor, leva-os ali em segurança amanhã, a sua casa, Deus, baixa a tua bondade e tua graça. Ó Deus, queremos te louvar por esta noite, essa segunda semana, de todo o Ministério Peniel, que foi ministrada a tua santa palavra. Obrigado pelos milagres. Obrigado, Deus, pelas bênçãos, os presentes para Caraguatatuba e São Sebastião. Obrigado pela prosperidade, obrigado pela paz, obrigado pela salvação, pela libertação. Obrigado, Deus amado, por esses 8 anos de vida da Peniel Caraguatatuba, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por essa grande festa que nós vamos entoar a Ti, Senhor Deus, domingo, em nome de Jesus. Senhor, leva meus irmãos, baixa a tua segurança, a tua proteção, o teu poder, a tua graça, a tua bondade, livra do mal, do peligro, sustenta cada vez mais os teus filhos, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus abençoe. Você está em casa, aplauda o Senhor, cumprimente o seu irmão aí, pague um cafezinho para ele aí. Ariel, paga café para todo mundo aí. Nosso bolso aí. Deus abençoe vocês.